Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Um prazer gigantesco tê-lo aqui conosco, né? Já temos aí vários episódios com o mesmo propósito: transformar o mercado imobiliário através da tecnologia. Se é a primeira vez que você entra aqui junto conosco, você está aí no YouTube, clica no sininho que você vai ser notificado, ou nas nossas redes sociais, né? Você pode acompanhar o nosso site, que a gente tem mais muito conteúdo, muito bate-papo legal sobre experiências práticas para o mercado imobiliário. Show! E hoje estamos com um convidado muito especial, né? O nome dele é Marcos Gomes, ele é engenheiro civil, especialista em data science e viabilidade de empreendimentos imobiliários e foi oficial da Marinha por mais de 14 anos. Também especialista em marketing conversacional, integrações e Power BI. Iniciou a carreira no setor imobiliário já na gestão de vendas em 2013 e sua experiência em mais de 20 anos nessa área impulsionou cada vez mais. Assim se tornou fundador da Wave Maker em 2020 e ocupa o cargo de CTO até hoje. O Wave Maker é uma empresa, uma Martech, e eu diria que é uma empresa de tecnologia muito especialista para o mercado imobiliário, que trabalha a consultoria do marketing, taxa de conversão, marketing digital, mas isso tudo para o objetivo de revolucionar e integrar soluções para o mercado imobiliário. Eu estou resumindo aqui, tá, Gustavo? Mas eu vou deixar para você, meu amigo Marcos, você explicar mais um pouquinho. E ele é parceiro platino do RD Station. Veja, você que é a primeira vez, ou você que é nosso cliente, ou que não seja, o CV tem uma tese muito forte de ecossistema, e se você não assistiu, a gente tem vários episódios com várias empresas parceiras do ecossistema com um único interesse genuíno, que é que você, o comprador do imóvel, e principalmente o incorporador, conhecer a fundo as integrações e as parcerias que a gente tem nessa tecnologia e esse envolvimento desse ecossistema. Por quê? Que nossa preocupação é a sua experiência. Não importa a quantidade de soluções, ela tem que ser única e trazer uma jornada única de experiência para você. Por isso que a gente convidou nosso amigo Marcos Gomes. Marcos, cara, seja um prazer, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte um pouquinho da sua história, porque a gente aqui no nosso bate-papo, depois a gente fala um pouquinho sobre a Wave aí. Tá bom, legal. Primeiramente, pessoal, um prazer, Fábio, estar aqui, né, ter sido convidado para falar um pouquinho da nossa jornada e da jornada da empresa nesse ecossistema do mercado imobiliário. Eu vou tornar uma história longa, curta, né, para a gente otimizar aqui. Então, em 2013, eu era oficial da Marinha, né, oficial de carreira, eu era capitão da Marinha e estava desalinhado com o que eu queria para a minha vida. Resolvi pedir exoneração. Muitas pessoas me chamaram de maluco na época. Pô, você vai fazer o quê? Passou no concurso público? Então eu falei, não, vou sair para empreender. E naquele momento eu saí para ser corretor de imóveis, que era o que naquele momento de mercado tinha para mim, eu não queria seguir a área náutica, então saí da Marinha, de capitão, virei corretor de imóveis e vim trabalhar em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Então fiquei trabalhando como corretor durante um tempo, queria entender mais desse mercado, aí fui fazer faculdade de engenharia civil para entender um pouquinho mais de obra, que eu trabalhei com lançamento, né? Fui estudar viabilidade, entender como é que era tudo isso. E tive imobiliária também, fui gestor de imobiliária. E em 2017, mais ou menos, para 18, eu conheci o mundo do marketing digital, digamos assim, e porque eu estava com dificuldade de tracionar, né, trazer novos leads, e me apaixonei por esse mercado de marketing. E, ou seja, eu continuei no ecossistema do mercado imobiliário, mas saí da venda e fui para o marketing. E aí fiquei desde então dando treinamento, né, fazendo a parte de marketing, e ao longo dessa jornada eu me deparei também com algumas dificuldades que o marketing tem, ou seja, fazer os sistemas conversarem. E aí eu fui buscar conhecimento na área de desenvolvimento. Então, eu me tornei programador também, né? Então, desenvolvimento aqui para fazer os sistemas conversarem entre eles. E o grande objetivo no final é, como você falou, né? A gente é parceiro de outros programas também. Aqui a gente é top tier da RD Station, uma agência parceira. Então, o objetivo para o cliente final é proporcionar uma experiência única. Então, independente do que tem lá atrás, a gente complementa várias skills, várias habilidades nossas, para quê? Para entregar o melhor para o cliente ter a melhor experiência com o negócio do meu cliente, né? Porque no final, eu atendo incorporadoras e as incorporadoras precisam proporcionar a melhor experiência para os seus usuários, para os compradores de imóveis e investidores. Show de bola, Marcão. Então,
Veja, vamos nosso tema aqui, nosso objetivo, nosso tema hoje é a gente falar sobre as tecnologias do mercado e o desenvolvimento das estratégias de marketing para o mercado imobiliário. Mas antes de entrar no tema específico, conte um pouquinho então, né? Você falou da sua história um pouco da Wave, né? Eu acho que se conecta muito, talvez é Sim, que nem a minha, né? A minha, eu sou empreendedor com o CV, então se conecta muito meu lado profissional com o meu lado da empresa, porque eu claro. fundei, estou aqui desde o início. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Wave. E aí, antes de entrar nesse tema específico do mercado imobiliário, o que é Martech também, né? Muita gente fala desse termo e pouca gente explica realmente o efetivo e o objetivo e a importância dessa função. Tá bom, legal. Então, assim, Fábio, o que acontece? Em 2020, até 2020, eu trabalhava com treinamentos para o mercado imobiliário, com marketing. Então, eu viajava o Brasil dando treinamento, um dia de treinamento, então fazia em média 6 a 8 treinamentos, veio a pandemia. O que, que aconteceu? Aquilo que eu fazia, eu não podia mais fazer. Eu não quis migrar para o digital, para infoproduto, nada disso. Então, eu resolvi, aquilo que eu ensinava, eu resolvi fazer. Né? Então, em 2020, a gente fundou a Wavemaker, tá? Eu e uma sócia, a Nathalie. A gente, desde então, conectamos com algumas pessoas que a gente conheceu ao longo dessa jornada de treinamento e fundamos a agência. E aí, desde então, a gente vem atendendo pessoal do segmento imobiliário, basicamente, exclusivamente segmento imobiliário, e aí buscando sempre, começamos atendendo corretores, hoje a gente atende, basicamente, são incorporadoras, né, e algumas imobiliárias que têm maior porte, na parte muito de integração, parte de tecnologia, e algumas ainda com a parte de marketing por essa questão de migração, né? Geração de demanda, geração de lead e tudo mais. Mas vários hoje a gente atende com a parte de tecnologia e conversacional, WhatsApp, a gente é especialista na parte de WhatsApp. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, o que, que é uma Martech? Na verdade, a gente tem que separar essa palavra em duas, né? Então, é Tech, seriam duas palavras. Mar significa de marketing e tech significa de tecnologia. Então é a junção de marketing com tecnologia, ou seja, o uso de tecnologia para melhor desempenho do marketing, vamos colocar assim, né? Então a gente tem outras que a gente vê fintech, né? PropTech. Então são aqui só separa. O tech sempre envolve tecnologia, ou seja, quando você ouvir esse termo, e o primeiro termo a gente olha qual é o segmento que aquela tecnologia está aplicada. Então é a tecnologia aplicada no marketing, seria Martech. Show de bola. Bom, então vamos agora bater um papo aí, Marcão, sobre experiências práticas. Então, aí falando de quais são as dores e os principais desafios do mercado imobiliário para utilizar o Martech, né, as tecnologias aplicadas para o marketing. O que eu enxergo muito claramente é o seguinte: as pessoas elas têm que ter a visão que existe a gente precisa gerar a melhor experiência para o cliente na ponta, certo? Então, assim, para isso a gente precisa utilizar de plataformas, de tecnologias, né? A tecnologia ela pode ser tecnológica ou pode ser a tecnologia humana, né? Raiz, né? Que é a pessoa numa ligação, são tecnologias diversas, né? Não estou falando só de, às vezes a gente fala muito de inteligência artificial, mas não é isso, são tecnologias que a gente vai usar, ou seja, mecanismos para quê? Gerar uma experiência única. Então, ultimamente a gente tem rampado muito nessa questão de tecnologia. A gente precisa, por exemplo, o próprio CV CRM, ele é uma tecnologia que ela é muito completa. Hoje você tem vários modos, você vai do prospectar, integrar, né, vender, você tem uma sequência, ou seja, uma jornada ali dentro para apresentar para o cliente. Porém, existem outras tecnologias que a gente pode agregar, ou seja, juntar o CV CRM para quê? Para que a gente ofereça para o nosso consumidor final, né, da incorporadora, uma experiência única, a melhor experiência, tá? Então, agora, qual é o grande desafio disso, Fábio? É a gente falar qual é a tecnologia ideal para a nossa necessidade, porque senão o incorporador, vamos botar assim, né, o profissional do mercado imobiliário, ele acaba caindo naquela, pô, tá todo mundo usando, eu preciso usar também, e às vezes não é necessário. Então é uma questão de entender qual é a real necessidade para buscar a tecnologia adequada para resolver uma deficiência, uma demanda específica. Então, esse eu enxergo como um grande desafio, né? Então, entenda a sua necessidade e aí sim vamos buscar a tecnologia. Show de bola. E então aí vamos seguir agora, até para o raciocínio aqui, para ficar muito claro na prática, do início ali do lead, né? Então vamos agora para a prática de integração, do início do lead até o funil de vendas. O que é que você acha das conexões? Aí pegando, acho que o exemplo prático aí, né, Marco, dos seus clientes que você utiliza, a sua consultoria, de integrações com as ferramentas. Então, se você puder contextualizar um pouco como é esse dia a dia. Tá, legal. Vou seguir uma linha do tempo aqui,
só para vocês Perfeito. entenderem, né, quem nos ouve, imagina que hoje, acho que a grande maioria dos nossos ouvintes, eles fazem tração, ou seja, geração de novos leads através de mídia paga. Seria um dos principais canais, né? Investimento aí no Instagram, no Google, né? Vocês fazem investimento para trazer esse lead para dentro da carteira e iniciar a sua jornada com a empresa propriamente dita. Então você faz, vou dar um exemplo, você faz um anúncio, né, no Instagram, esse lead vai clicar e ele pode cair direto no WhatsApp. Ou seja, aqui vai a primeira tecnologia. O WhatsApp, ele não é WhatsApp num equipamento, num celular, né? Então, não seria no celular de uma pessoa, ele cairia num número que está acoplado, por exemplo, diretamente na Meta, ou seja, tem várias pessoas que a gente pode transferir, digamos assim, né, entre setores, ou seja, num número único. Então, essas pessoas caem numa plataforma de WhatsApp, ali ela pode ser qualificada por um chatbot ou não, ou diretamente por uma pessoa, né, uma secretaria de vendas, né, um pré-vendedor, digamos assim. Dependendo dessa pré-qualificação de atendimento, o que pode ser feito? O transbordo para o CV, ou seja, para o CRM. Então você envia esse lead para o CRM e esse lead vai cair lá no prospectar, no pipeline e para atendimento. E aí vai atender e tudo mais. E aí você pode, inclusive, pegar, por exemplo, um tempo depois, é uma questão que a gente faz, reutiliza essa plataforma de WhatsApp fazendo uma pesquisa de satisfação. Então, é um caso real que a gente faz. 23 horas depois de gerado o lead, pesquisa para o lead se ele foi bem atendido ou não. Então, continua o uso dessa tecnologia. Na plataforma de CRM, a gente pode fazer algumas uso, além da tecnologia de envio, acompanhamento, a gente pode fazer o quê? Em mudanças de etapa, uma coisa que a gente faz bastante, Fábio, assim, mudou etapa, aquilo pode ser um gatilho para eu contactar o cliente na ponta. O cliente passou para a etapa visita, né? Ou seja, eu vou chamar esse cliente, perguntar como foi a visita. Então, eu posso chamar esse cliente e perguntar como foi a visita, a experiência da visita, de que forma? Posso chamar no próprio WhatsApp, ou seja, a integração aqui, saindo do CRM, voltando para o WhatsApp, ou saindo do CRM, indo para uma ferramenta de automação, por exemplo, o RD Station Marketing. Ou seja, você vai lá para o RD e dispara um e-mail para esse cliente, né? Perguntando, pedindo para ele responder uma pesquisa. Então, esse tipo de mudança de etapa, funil, status, né? A gente consegue fazer uma comunicação com o cliente para fazer uma entrevista. Um outro status, dependendo de uma resposta ou de uma mudança de etapa, eu posso informar o gestor, né? Ou seja, o gerente de uma equipe, gerente de equipe de vendas, tudo mais, também isso dá para a gente poder, manda um e-mail para o gerente, ou manda um WhatsApp para o gerente, informa o gerente que aconteceu isso. Então, toda essa movimentação de CRM, a gente pode utilizar para comunicar com o cliente final ou internamente com a equipe, dependendo do que a equipe decidir. Tá? Então, essas são ferramentas muito, muito utilizadas dentro da nossa experiência. E aí, na parte, inclusive, por exemplo, do conversacional, digamos assim, né, que a gente fala de WhatsApp, tem muitas incorporadoras que hoje a gente acopla inteligência artificial, né, treinada, fechada, para o negócio do cliente, e ela fica ali fazendo, às vezes, um processo de tirar dúvidas, né? Até por uma questão, essa questão da lei do saque, que foi homologada nos últimos tempos, a nova lei do saque, as empresas precisam ter disponível, né, atendimento 24/7, e o WhatsApp tem sido um canal que elas têm utilizado. Então, são casos que a gente utiliza bastante para os nossos clientes, assim, ou seja, pesquisa, qualificação, mudança de etapa, entender como que está a comunicação da empresa com o cliente, como é que está a experiência dele, né, para oferecer a melhor experiência possível aí na jornada. Você vê, Marcos, assim, duas coisas que eu acho que tudo que você falou é importante. Assim, primeiro é a capacidade de integrar ferramentas. Segundo é a capacidade de automatizar os processos, né? Mas o mais importante disso tudo é a importância de escutar. Você falou assim, o lead, escutar o que é que ele foi atendido. Lead, perguntar como foi a visita. Então, independente de tecnologia, independente de processo, tem as pessoas. Que aí a gente, toda essa jornada, naturalmente você foi falando de escutar o cliente, escutar o lead, escutar o potencial comprador. E aí o último, que aí eu quero trabalhar um pouco mais esse tema, que é o IA, inteligência artificial. Então a gente gravou um podcast, a gente já tem vários podcasts de IA, esse ano 2024, praticamente eu acho que todos os podcasts vão falar sobre isso, porque é uma coisa que já veio para ficar. Então, nos aprofundando mais o IA que você está sugerindo aí já é um IA de introdução, no processo de qualificação
do possível lead, correto? Pode ser, vamos lá. Hoje, o que eu tenho visto no mercado, tá? Você pode gerar um lead e colocar ele para atender direto esse lead numa qualificação, tá? E Um depois passar para o SDR ou um time, um corretor, SDR é uma tá? possibilidade. Outra possibilidade é uma IA para tirar dúvidas, ou seja, abrir um ticket, né? Eu tô com um problema assim assado, tem que abrir um ticket, um chamado para depois a construtora, o setor de suporte, de reparo, ir lá fazer alguma coisa no apartamento, né? Então, tem essas questões que tudo isso dá para utilizar. Mas a grande sacada da IA aqui é a gente entender que essa IA ela não é uma IA aberta. Ela tem que ser uma IA orientada, tá? Especificamente para o negócio do cliente. Tá? Então, aí a gente pega, treina essa IA. Como é que se treina uma IA, né? Muita gente fala, eu não entendo direito, eu só uso o GPT, né? A gente fala, uso o GPT, vou lá, escrevo. E Então, como a IA nasceu pelo GPT, né? mas assim, hoje, vou botar aqui 80% desses softwares que tem no mercado, tá? Eles têm o GPT por trás, que é a grande, né? É o grande business, assim. O que eles fazem? Eles vão encapsular, ou seja, fazer um empacotamento daquele GPT-4 para um determinado modelo de negócio. E a gente usa direto, normalmente, o GPT, tá? Então, como que hoje a gente, por exemplo, treina um GPT, para uma incorporadora? Tem um processo que se chama fine tuning dentro do GPT, tá? Que é o seguinte, eu vou subir, imagina, uma série de perguntas e respostas infinitas, né? O quanto mais, melhor. Ou seja, e aí, nesse momento, quando eu subo isso para o GPT, eu treinei ele com perguntas e respostas para o meu negócio. Marcos, mas tanta pergunta e resposta. Sim, quem te ajuda a criar essas perguntas e respostas? O próprio GPT. Então eu falo assim, eu te dou um trecho de texto, eu falo assim, crie 5 variações de perguntas e respostas. E ele vai criando e aí eu vou modelando aquilo. E então, depois de treinar a minha IA fechada, digamos assim, né, eu faço o seguinte, eu crio um assistente, que é exatamente quem faz a troca. E quando eu crio esse assistente, eu posso, e aí que está a questão da integração, que aí gera experiência única. A pessoa do outro lado, o cliente final, ele chama no WhatsApp, começa a conversar comigo, e automaticamente, se ele falar assim, eu preciso do meu boleto, numa fala, se é só uma IA treinada, ela não vai conseguir pegar o boleto, mas se é uma IA treinada com um assistente que eu chamo APIs, ou seja, integro isso com ERP, CRM, eu consigo ter uma IA com linguagem natural, né? Ou seja, falando como uma pessoa e também buscando a informação em banco de dados, em outros sistemas e gerando essa experiência que a gente diz única. Isso é comum, já tem acontecido, né? A gente tem feito, por exemplo, simuladores imobiliários, né? No próprio WhatsApp, então gera o lead, qualifica, Minha Casa Minha Vida, então você qualifica o lead, passa ele para a etapa do CRM 1, 2, 3 qualificado, né? Ou para o funil, conforme o resultado da simulação. Então, isso tudo é bastante usado. E aí, Marcos, você falando isso, a gente tem um podcast nosso, eu pedi ao nosso time para colocar o link aqui no WhatsApp, ou nesse podcast, onde você estiver assistindo, que a gente falou um pouco sobre isso, a inteligência artificial aplicada no dia a dia. Nesse caso, é uma empresa chamada Ipin, que ele tem o WhatsApp, mas ele trabalha como secretário do corretor, um pouco diferente do que você falou. É só para mostrar infinitas possibilidades, né? Então, ele falou muito sobre a integração com o CRM, lembrando o corretor das ações dele, como também ele falou do pós-venda, que é o cliente de casa conseguir buscar, né, essas informações com linguagem, como você falou, natural, né? Porque a gente falou muito de bot, mas bot é uma coisa que não funcionou, né? Até as experiências de passagem aérea aí, né? Tudo que você busca lá na empresa aérea, a dificuldade de você conseguir informação é absurda. Demora, a pessoa não atende, as respostas são simples, e a inteligência artificial vem de uma forma natural e uma forma generativa, evoluindo e transformando o negócio. Bom, voltando aqui ainda para nosso presente, que já é cunhado, né? Mas já perguntando, você falou de lead, vendas e o complemento do funil de vendas. Uma coisa que a gente discute muito aqui internamente, quando a gente fala do processo de uma venda imobiliária, é que existe o momento do lead, da visita, que é que você falou, SDR, corretor, mas no final do dia, um corretor é um vendedor. No final do dia, o mais importante é assinar o contrato, é gerar a proposta, é dar andamento para a conclusão da realização do sonho. Mas qual é a maior dificuldade? Ter uma cadência de conteúdo e de flow-up correto até a assinatura. Né? E eu acho que essas automações, principalmente do RT que você vê, porque a gente pensa que fazer um follow-up correto é apenas dizer, e aí, vai fechar o contrato ou não vai? Não.
Existem várias técnicas e várias formas de melhorar e fazer esse follow-up. Então, o que é que você sugere no funil de vendas dessa integração Martech, ferramentas de automação e WhatsApp, passando do momento de visita imobiliária, tá? Já no momento ali de gatilho, de entendimento de condição financeira, geração de proposta e aí o efetivo fechamento e assinatura do contrato. Então, legal. Uma coisa que tem que ficar muito claro, o que acontece? A gente falou que aquela mudança de etapa no funil, né? E aí pode ser da visita para proposta para fechamento. Cada mudança de etapa, ela pode gerar o quê? Um gatilho que a gente chama, ou seja, ativar uma ação. Ou seja, e quando ele ativa essa ação, imagina que essa ação envia essa informação para o RD. E aí ele entra numa cadência, ou seja, num fluxo de um determinado período, 30 dias, 20 dias, 10 dias, aonde eu vou nutrir essa pessoa, incentivar ela de forma institucional, e aí não é o vendedor, ou seja, somos nós, marketing, empresa, tecnologia, apoiando o time de vendas, tá? Porque a nossa função, no final do dia, é essa, né? O time de vendas vender e todos os outros setores apoiar a venda. Existe o time de vendas e o resto da empresa é apoio à venda. Essa é a nossa função. É isso aí. Então, apoio à venda. Então, assim, a gente está ali para apoiar o time de vendas com o quê? Incentivos, né, através de e-mails, de WhatsApp, em fluxo. Ó, um dia depois, na hora que deu a mudança, por exemplo, para a proposta, manda lá, ó, recebemos sua proposta. 2 dias depois, dá um status, como está a proposta. Isso tudo dá para fazer de forma automática, né? Então, assim, quando sair a proposta, ó, sua proposta foi finalizada, o nosso vendedor entrará em contato. E você dando incentivos também. Nesse meio do caminho, o quê? Prova social. Ou seja, sempre abastecendo essa pessoa, mostrando que ela está tomando a melhor decisão da vida dela, que é a compra de um imóvel. Então, a gente coloca essa pessoa numa cadência de relacionamento. E aí, imagina assim, ó, você tem uma cadência de 30 dias, que é proposta. Só que essa pessoa assinou com 10 dias. Não faz sentido ela continuar recebendo informações da proposta, porque ela já finalizou. Então, existe o seguinte, quando ela sai dessa cadência de relacionamento, ou quando ela passa os 30 dias, digamos assim, que é o período estabelecido por mim, ou quando ela vai para a próxima etapa do funil. Então, é aí que está a relação de relacionamento, de cadência. Quando você vai sair de uma régua de comunicação, tá? Estabelecida quando ela finaliza ou quando ela muda de etapa no funil. Então, toda mudança de etapa no funil, a gente precisa desenhar aí, vai de incorporadora para incorporadora, quais são os gatilhos que são importantes para o quê? Dar aquele empurrão. É um empurrão para ajudar o comercial no final a dar a canetada, ou seja, ajudar aquela família a realizar o sonho que é conquistar o imóvel. Marcos, e aí eu estava pensando o seguinte, quais são, porque veja, você falou aí de cadência, falou, e vamos assim para a prática RD com CV, de nutrir, ter essas cadências configuradas no RD, de acordo com cada etapa ficar notificando, mas existe o obstáculo de integração, integrar da maneira correta. Então, quais são os principais obstáculos? Quais são as dificuldades que muitas vezes chega para a gente demandas como, cara, não está funcionando, não está chegando lead, a cadência não está disparando. E o importante é ver dos dois lados se os formulários, se as configurações estão corretas. Quais são os seus maiores obstáculos? Vamos lá, na parte, você tem 2 caminhos, tá? Então você tem o caminho de ida, vamos pensar assim, RD, CV, e você tem o caminho de volta, né? CV, RD. Então, assim, no caminho de ida, às vezes não é nem a integração não está funcionando, não está indo a informação, mas muitas vezes acontece que a informação que o RD está recebendo, ela não está completa. Às vezes vem o nome de um formulário do site, ou seja, que veio do site, não traz o nome do produto. E aí, efetivamente, o RD não consegue carregar aquela origem, às vezes, para o CV, e a pessoa fica perdida, da onde veio, não sei o quê. Então, existe essa questão, tá? Existem outras questões que são assim, às vezes o cliente, ele quer levar um campo personalizado, porque ele fez uma pergunta específica no formulário, mas a integração nativa do CV, ela não permite a gente levar uma informação direto, se não está criado lá, né? Por quê? Porque a integração nativa, ela prevê o máximo possível de incorporadoras. Vamos pensar assim, né? Ó, eu vou pegar o pacote mais que vai abranger o máximo de possibilidades aqui. Mas às vezes no seu negócio, você quer algo muito específico. Então, nesse caso, a gente precisa sim partir para um processo de customização. E aí a gente entra a integração personalizada, que é onde a gente entra como empresa de tecnologia. Ó, eu quero levar para dentro do CV essa informação. Tá? Então acontece bastante isso, né? Eu vou dar um exemplo, claro, que eu faço bastante aqui, tá? Que é o seguinte: eu tenho uma incorporadora que eu gero leads para ela,
E nessa geração de lead, ela tem parceiros, né, imobiliárias, e tem imobiliária que tem o CV. Então, no final, o que acontece? Ela quer distribuir para as imobiliárias. Em vez dela dar o dinheirinho, né, um pouquinho para cada um como parceiro, o que ela faz? Ela gera demanda e eu entrego no CV do parceiro dela. Ou seja, tem vários CVs embaixo, digamos assim, tem um RD, que ela recebe no RD dela, e tem 3, 4 CVs embaixo, que são os parceiros, e a gente vai entregando. Porque ela não usa o CV, mas ela quis entregar para a operação do parceiro. E aí, a partir do parceiro, você faz o que você quer fazer com o lead aqui. Tá? Então, é um exemplo prático. E o retorno também, a gente precisa ter muito claro se eu não tenho, qual é a informação que eu vou devolver. A devolução, a devolutiva do RD, ela depende também do que você quer fazer depois dessa informação. Às vezes você quer uma informação específica que está num campo que às vezes a integração nativa não devolve. Então a gente precisa fazer o quê? Um processo de, recebi isso, ok, tem tudo? Não tem. Então deixa eu voltar lá no CV, aí a integração é assim, deixa eu ir lá voltar, me dá mais essa informação aqui, CV que eu preciso. E aí sim, eu guardo no RD e aí disparo a cadência, o relacionamento necessário. Então, muitas vezes não vai, a integração nativa ela não vai contemplar por um processo de customização do seu negócio. Então a gente tem que olhar para o seu negócio, se você quer algo mais customizado, a gente tem. E aí, por isso que as plataformas elas disponibilizam a API pública, a API aberta. Exatamente para o seguinte, eu te entrego esse tipo de integração. Você quer algo mais personalizado, mais customizado? É o seguinte, tá aqui a minha documentação, você pode fazer, eu autorizo. Então, só que ele precisa ter alguém que consiga consumir essa informação, né? Ler essa documentação e fazer aquilo funcionar. Então, e aí entra a gente, o nosso trabalho é mais ou menos esse. Então, você foi bom você falar de API, porque assim, no final, pessoal, a gente tá falando CV, RD, mas o nosso objetivo do nosso bate-papo, sempre com todo mundo que é entrevista, é evangelizar o mercado. Né? Dizer, mercado, cara, pode ser qualquer CRM. É uma ferramenta de CRM, é uma ferramenta de RP, é uma ferramenta de automação. Agora, elas têm que estar preparadas já. Antigamente, né, Marcos? Teria que ser online. Né? Ser uma ferramenta online. Hoje nem se fala mais isso. Né? Hoje tem que ser uma ferramenta, plataformas, ela totalmente aberta, que aí são os APIs. Que aí é isso, né? É importante ter essas possibilidades. E agora, empresas como a sua, que estão surgindo várias e a gente quer cadastrar várias, é porque eu tenho um incorporador que tem uma dor, eu tenho várias soluções no mercado e eu não tenho um especialista dentro de casa. E não precisa ter. As construtoras e incorporadoras maior normalmente têm o seu Martech dentro de casa e as que não têm, têm soluções que nem a sua, que empresas que vão resolver o problema e entregar a solução completa de integração e desenhando essa jornada, né? Exatamente. Marcos, quais são as principais métricas que você sugere para os seus clientes nesse trabalho de marketing digital como um todo? Assim, uma coisa que a gente acompanha bastante, a gente tenta medir, né? Uma coisa que é o lead gerado até o fechamento. Então a gente vai medindo esse lead foi gerado, aonde que ele foi gerado, por qual canal, para a gente depois acompanhar esse movimento e entender quem tem o fechamento, quanto tempo essa pessoa levou, qual é aonde ela veio, ou seja, como é que foi a jornada dela com a empresa, para depois o gestor tomar a melhor decisão. Porque muitas vezes a gente entra numa briga, por exemplo, de mais geração de lead e às vezes não tem um retorno que né, às vezes esperado, é só mais dinheiro, não uma briga. A gente precisa entender. Uma carência que eu percebo muito grande da parte das incorporadoras, das imobiliárias, né, profissionais do mercado imobiliário, é a análise dos dados gerados. Muitos têm dados, mas não sabem fazer a leitura desses dados. Então, é olhar os dashboards. Então, se o CV, se o CRM que você usa, se o RP, ele tem um dashboard, você tem que ir para aquele dashboard, extrair o número, ele precisa conversar com você. Você tem que olhar uma sequência de números, aquilo precisa dizer algo. Então, esse é o maior desafio que eu falo para as pessoas, sabe? E aí sim, também ir por camadas. Né? Então, são camadas. Não adianta você chegar lá, eu quero saber um detalhe lá muito específico. Cara, você sabe isso? Qual é o tempo médio que entre um lead de compra? Qual é a latência dele entre ele entrar e comprar? 30 dias. Se você não sabe isso, não adianta você ir para a próxima informação. Então, eu acho que, claro, se tiver a possibilidade, que é um dos trabalhos que a gente desenvolve, né, Fábio? Que é, como a gente faz vários sistemas conversarem entre eles, eu puxo todas essas informações e normalmente eu trabalho com Power BI. Então, eu monto um dashboard com informações de todos os locais, um dashboard único.
Mas se você não tem na sua empresa, você precisa fazer o quê? Vai na plataforma que já tem bons dashboards e você analisa aqueles números. Então, assim, eu não vou falar que tem uma específico, né? Porque depende, às vezes um negócio de loteamento é diferente de um negócio de lançamento, que é diferente de Minha Casa. Então, assim, não é uma métrica específica, mas a gente olha os números, porque eles vão trazer a informação, mas o mínimo do mínimo é entender se o lead que eu estou gerando, qual o tempo médio que ele compra, e tentar entender da onde ele vem esse lead que compra. Eu acho que seriam as métricas mais importantes. E, claro, mudança de etapa, né? Não busque a venda, busque o avanço na etapa do funil, né? Ou seja, primeiro é a indicação que a gente fala, como é que está final de semana, vai trazer quantas visitas? Então, batalhe, trabalhe sempre por visitas, depois para próximas etapas, né? Então, acho que se você avança na etapa, melhora as etapas, isso tudo, acho que no resultado final é positivo. E Marcos, eu tenho algumas frases assim, tipo, lead, não existe lead ruim, o que existe é não ter lead. Lead não pode ser um gerúndio, estou vendo ou passando. Lead tem que ter um próximo passo, que é o que você falou, tem que ter um próximo passo até a venda. Então, tudo para ter uma venda começa-se de um lead e começa dessas medições. E o que você falou de dados, cara, dados sem gerar informação não é nada. Só existe dado se tiver alimentação, e com o dado você vai gerar informação. E sem informação você não toma decisão. Né? Então, assim, e não adianta ter vários dados, porque o que a gente vê muito, né? Uma ânsia de ter tanto dado, tanto dashboard, tanta informação, e não consegue ter uma informação, às vezes, básica que você utilize para o dia a dia. Eu gosto de separar o seguinte, exemplo, Pipe Kanban é uma coisa mais operacional. Quando você vai aqui para a visão mais tática, aí você consegue ter os dashboards. Quando você vai para uma visão mais estratégica, aí sim é um BI mesmo, né, onde você consolida várias ferramentas e não apenas o pré-venda e venda, o pós-venda como todo, né? Aí você consegue ter uma visão de rentabilidade do seu negócio. É você dizer, qual é o ROI do meu cliente? Onde eu pego o ROI da conversão do lead versus a venda, o custo que eu tive de aquisição, a comissão e tudo atrelado, esse seria um BI. Então, é muito legal você falar isso e a gente sempre leva essa tecla, que a informação só se gera com dado e o dado só vai ter se tiver a alimentação. Então, utilizar as ferramentas e as tecnologias vêm para ter esse dado. Porque é interessante, você falou muito bem das integrações aí, às vezes a pessoa fala, tá sem o URL, tá sem a origem, porque você não cadastrou no início. É a mesma coisa, aqui no CV tá dizendo que a taxa de conversão é 2%, não é possível, eu digo, porque você não tá usando o lead. Então, aquele dado, tá errado o dado, será ou se é alimentação? Então, na maioria dos casos é alimentação, tá? Na maioria, 98%. 98%. Meu amigo, já vamos chegando aqui no final, né? Poxa, passa rápido, né? Quando a gente fala de coisas que a gente gosta, coisas do nosso dia a dia. E queria agradecer sua presença e deixar você para suas considerações finais aí. Se deixar uma mensagem aí para 2024, para o incorporador. E quem quiser procurar o Marcos, que tiver essa demanda, essa necessidade aí, de transformar o negócio através da Wave. Pessoal, eu quero, na verdade, assim, primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade de compartilhar, né? Eu sou uma pessoa do mercado, eu vivo a realidade do dia a dia do mercado, então o meu objetivo é contribuir com as incorporadoras, com as empresas do segmento, para que elas possam gerar mais receita. Tá? Então, a minha rede social é marcosgomes01, o site da empresa é wavemaker.com.br. E se assim, o pessoal quiser me chamar no Instagram, bater um papo, entender, a gente está aqui, agora a gente formou essa parceria com a RD, então toda a demanda de RD ali, se você tiver, a gente vai ter o prazer de fazer a integração necessária, entender, te ajudar, né, incorporador, ou seja, RD e CV hoje, e o Wavemaker, a gente está aqui com uma parceria bem forte, fortalecendo esse ecossistema para gerar mais resultado para o seu negócio. Pode contar comigo. Obrigado, Fábio, mais uma vez pelo convite.